Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, pedir a orientação do seu Santo Espírito para que eu possa falar essa mensagem que eu tenho trazido para os irmãos agora à noite. E como nós estamos vivendo, a gente sabe que o tempo do fim parece que está se aproximando, com tantas coisas acontecendo cada vez mais. A gente sabe que vai ser perseguido, que muita coisa vai acontecer, e às vezes nós não estamos preparados. Então, que a gente possa, através dessa mensagem de hoje à noite, nos preparar. Eu vou ler mais uma mensagem. Tem a primeira vez que eu fiz um sermão com poucas passagens bíblicas, mas uma leitura que eu tenho aqui para os irmãos, de um livro que eu peguei aqui, e nos fala do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Então, lendo esse livro, eu achei muito bonito isso aqui, vou passar para os irmãos, mais a leitura dele, com poucas explicações minhas, mas o livro, se os irmãos ficarem bem atentos, ele tem muita explicação, como nós vamos passar nesses últimos dias, como vai ser até a volta de Jesus, e como nós temos que nos preparar cada dia, porque a gente não sabe pelo que nós vamos passar de agora em diante, o que vai nos acontecer, e vai ter muitas provações, e a gente sabe que o povo de Deus, como foi lá no passado, vai ser perseguido cada vez mais. Quando chegar a hora mesmo, cada um vai responder por si, e ninguém vai estar acompanhado. A salvação é individual e a nossa perseverança também vai ser individual. Ninguém, como fala na Bíblia, que nós vamos ver ser traídos pelos nossos próprios familiares. Então, isso é muito triste, em saber que tudo isso pode acontecer. Então, a gente tem que pedir, nesse momento, a orientação de Deus, para que Ele esteja conosco. Então, vou ler assim para os irmãos, são 4 páginas desse livro que eu tenho para ler. Como eu leio meio mal, os irmãos me perdoem a vez pela falha, mas é muito bonito esse capítulo, que nos diz o seguinte: o primeiro mártir cristão. Estevão, o principal dos 7 diáconos, era homem de profunda piedade e grande fé, posto que os judeus de nascimento falavam a língua grega e estavam familiarizados com o uso dos costumes gregos. Achou, portanto, a oportunidade de pregar o evangelho na sinagoga dos judeus gregos. Era muito ativo à causa de Cristo e, com ousadia, proclamava sua fé, ilustrando rabinos e doutores da lei, empenhando-se na discussão pública com eles, esperando confiantemente uma fácil vitória. Então, ele sempre falava da palavra de Deus e pedia que a vitória viesse de Deus para ele, né? É que ele pudesse continuar pregando a palavra. Mas não podia resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Não somente falava no poder do Espírito Santo, mas também era claro ser ele um erudito das profecias e instruído em todos os assuntos da lei. Habilmente defendia as verdades que advogava e derrotava completamente seus oponentes. É porque ele conhecia a palavra, então ele tinha como falar com pessoas instruídas na lei, né? E ele derrotava eles, porque eles não tinham conhecimento da lei de Deus. Em relação ao seu cumprimento e sua promessa, propondo, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, como contradizer a todos quanto se opuserem. Então, Deus vai nos dar, nesse momento, né? Como eu tenho pouco estudo, mas na hora em que for preciso, Deus vai me dar boca e sabedoria para me defender, para me falar da sua palavra, né? Então, por isso é que cada um de nós tem que ler e estar preparado para quando essa hora chegar. Nós podemos responder segundo os costumes de Deus, né? Vendo os sacerdotes e príncipes o poder que acompanhava a pregação de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Em vez de renderem as suas provas e que ele apresentava e salvavam, só faziam fazer silenciar sua voz, matando. Em várias ocasiões haviam subornado autoridades romanas a fim de passarem por alto casos que os judeus tinham feito. Então, eles subornavam ainda as coisas assim para ele, né? Caso que eles tinham feito, como ele era autoridade, eles subornavam as coisas, né? Pelas autoridades. Justiça pelas próprias, julgava fazer justiça pelas próprias mãos, julgando e condenando, e executando prisioneiros de acordo com os seus costumes nacionais.
racionais. Os inimigos de Estevão não tinham dúvida em poder seguir o novo mesmo caminho em que expõe o perigo. Determinados a arcar com as consequências, agarraram Estevão e trouxeram perante o concílio do Sinédrio para ser julgado. Então, eles trouxeram ele na presença de autoridades, porque ele falava com eloquência, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Judeus eruditos de países circunvizinhos foram convidados para o fim de refutar os argumentos do prisioneiro. Aí convidaram autoridades de outras vizinhanças para vir ali assistir o que ele ia se defender, o que Estevão falava. Saulo de Tarso estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e da lógica dos rabis e atuava no caso para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganosas e perigosas. Então, Saulo, e depois foi um pregador da verdade, ali ele era um perseguidor de Estevão, né? Mas Estevão encontrou quem tinha plena compreensão do propósito de Deus em propagar o evangelho a outras nações. Como não conseguiram os sacerdotes e príncipes prevalecer contra a sabedoria de Estevão, clara e calma, decidiram fazer dele uma lição, enquanto assim satisfaziam seu ódio vingativo, e impediram outros pelo medo de adotarem essa crença. Então, eles pediam para os outros não adotarem a crença de Estevão, né? Que eles tinham medo, porque disseram, não vamos matar Estevão. Então, como Estevão estava sendo ameaçado, eles acharam que as outras pessoas não iam poder seguir a Estevão, né? Testemunhas foram assalariadas para depor falsamente o que ouviram e proferir as palavras, diziam que ele blasfemava contra o templo e a lei. Então, eles conseguiram testemunhas falsas, eles pagavam as testemunhas, né, para testemunhar contra Estevão, contra o que ele sabia, mas aí as testemunhas eram falsas, né, e levavam perante o Sinédrio para ele ser julgado. Ele diz assim: nós lhe ouvimos dizer declaradamente essas testemunhas que Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés deu. Então, ali essas testemunhas falsas diziam isso. Ele disse que Jesus de Nazareno, Estevão dizia que Jesus de Nazareno ia destruir aquele lugar em 3 dias, né? Quando Estevão se colocou face a face com os seus juízes para responder às acusações de blasfêmia, deixa eu só desligar meu celular que está apitando na hora do meu remédio. Está dando, gritando o celular agora, não sei se eu desliguei ali agora. Não sei onde é que eu estava. Quando Estevão se colocou face a face, né, com seus juízes para responder às acusações de blasfêmias, um santo brilho resplandeceu em seu rosto. E todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos neles, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Isso é a glória de Deus sobre ele, né? É que uma pessoa que tinha conhecimento da verdade, então agiram como o rosto de um anjo quando ele estava sendo acusado, e ali ele não teve medo, porque ele sabia que Deus estava com ele, né? Muitos que o contemplaram essa luz tremeram e velaram o rosto, mas a calejada incredulidade e o preconceito dos príncipes não os abalaram. Eles viram ele como o rosto de um anjo, né? Mas não se abalaram com com aquele rosto que ele estava, com aquela calma que ele estava ali naquele momento. Sendo interrogado quanto à verdade das acusações contra ele feita, Estevão começou sua defesa com a voz clara, penetrante, que repercutia pelo recinto do conselho. Com palavras que mantinham a assembleia atenta, prosseguiu ele o relato da história do povo escolhido de Deus. Mostrou completo conhecimento da economia judaica e interpretação espiritual da mesma, agora manifesta por meio de Cristo. Repetiu as palavras de Moisés, que prediziam o Messias. O Senhor vosso Deus levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Patenteou sua própria lealdade para com Deus, para com a fé judaica, enquanto mostrava
que a lei na qual os judeus confiavam para a salvação não fora capaz de salvar Israel da idolatria. Ligava Jesus Cristo com toda a história judaica. Referiu-se à construção do templo por Salomão e às palavras desse, bem como as de Isaías. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono. Então, ali ele diz que Jesus não vinha habitar em templos feitos por mãos humanas aqui na terra. Continuando, diz o seguinte: a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Quem fez todas essas coisas foi Deus, né? Então, aqui é o meu lugar. Então, ao atingir Estevão esse ponto, houve um tumulto entre o povo, quando estabeleceu a conexão entre Cristo e as profecias, e falou como fizera a respeito do templo. Aí eles sentiram, quando Jesus disse que ia destruir aquele templo, em 3 dias ele poderia reedificar. Então, quando ele falou do templo de Moisés, lá, as palavras, aí houve mais alvoroço desses príncipes, desses sacerdotes daquela época, né? Aos sacerdotes, pretendendo estar tomado de horror, o sacerdote, né, um deles, né, rasgou as suas vestes. Para Estevão, esse foi um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. A pessoa viu ali a fúria do sacerdote foi tão grande, quando ele viu que Estevão conhecia as escrituras, que falava de Deus, ele rasgou as suas vestes no momento. Então, a gente tem que estar preparado, porque a gente sabe que quem tem mais conhecimento vai passar por todas essas perseguições também, né? Viu a resistência que encontraram nas suas palavras e compreendeu que estava para dar seu último testemunho. Embora ainda estivesse no meio de seu sermão, concluiu abruptamente. Ele ainda tinha muita coisa para falar, mas ele concluiu ali, de ver tanta raiva, tanta revolução que estava aquele povo para vir sobre ele, né? Interrompendo subitamente o relato da história que vinha seguindo, e volvendo-se aos seus juízes enfurecidos, exclamou: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Então ele viu que eles estavam tão irados que ele disse que lá no passado os vossos pais fizeram a mesma coisa, né? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, lá no passado, quando eles falavam que vinha o Messias, tudo, lá eles mataram os profetas lá no passado, né? Então, agora, que eles eram homicidas, como foram lá do passado, mataram Jesus agora também. E queriam falar contra ele que estava falando de Jesus, né? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, não guardastes. Aí em Atos 7, 51, 53. A essa altura, sacerdotes e príncipes ficaram fora de si e de cólera, agindo como se fossem feras rapinantes, de como seres, não como seres humanos, precipitaram-se sobre Estevão, rangendo os dentes. Nos rostos cruéis em redor de si, o prisioneiro leu a sua sorte, mas não vacilou. Só na hora da provação, eles rangiam os dentes. A gente, quando vê um bicho, né, um cachorro, um bicho feroz, rangindo os dentes, dá medo, né? Porque sabe que ele está com muita raiva. E assim estavam aqueles homens, quando viram que Estevão conhecia e que falava deles mesmo, eles compraram testemunhas para falar contra a lei de Deus, tudo pagaram essas testemunhas para dizer que Estevão estava errado. Eles rangeram os dentes e vieram contra Estevão. É uma hora de muita raiva que eles estavam. Para ele, o temor da morte desapareceu. Para ele, os cólicos sacerdotes e a turba irada não ofereciam mais terror. O quadro que diante dele estava se desvaneceu de sua vista. Para ele, as portas do céu estavam abertas, e olhando por elas, viu a glória da corte de Deus, e Cristo em pé, como se havendo levantado. Então, ele viu ali, né, que a glória dele estava no céu, não estava mais aqui na terra, porque daqueles homens ele não escaparia, né? Seu trono, seu trono
precisamente estão para dar seu auxílio ao seu servo. Com palavras de triunfo, Estevão exclamou: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Descrevendo ele essas gloriosas cenas que estavam a contemplar, seus perseguidores não suportaram mais, tapando os ouvidos para não ouvir mais suas palavras. Ele dizia que viu o céu aberto, que estava vendo Jesus, vendo o trono de Deus. Eles taparam o ouvido, não quiseram mais ouvir as palavras dele. E, dando um alto brado de fúria, correram unânimes sobre ele. Parece que eu estou vendo aqueles gritos que disseram, né? Chega, cala, né? Não deixar mais ele falar, né? E sobre ele expulsaram da cidade e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É uma hora bem difícil, né? E ali ele pediu a Deus que não lhe imputasse a eles esse pecado. Mas ele entregou o espírito, ele não se rendeu, ele não vacilou quando ele teve que falar da palavra de Deus. Então, vendo essa história assim aqui, a gente tem que ver como nós estamos preparados para nos defender quando chegar a nossa hora de perseguição. Continuando aqui, diz assim, ó, nenhuma sentença legal fora pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas com grandes somas de dinheiro para não fazerem investigação sobre esse caso. Ali o dinheiro falava sempre mais alto, né? Compraram as testemunhas, as autoridades foram compradas também para não investigar esse caso, de que ele falava a verdade, ele não mentia, ele conhecia a palavra de Deus, né? O martírio de Estevão produz profunda impressão e a todos os que presenciaram. A lembrança da aprovação de Deus de sua face, suas palavras que tocaram o coração dos que ouviram, permaneceram na mente dos espectadores e testificaram da verdade do que ele havia proclamado. Sua morte foi uma rude prova para a sua igreja, mas resultou na convicção de Saulo, que não pôde apagar de sua memória a fé, a constância e do martírio e da glória que lhe resplandeceu no rosto. Então, Saulo, quando viu o que aconteceu com Estevão, né, vendo ele como se fosse o rosto de um anjo, a glória que estava sobre ele, aí ali Saulo não pôde apagar da sua memória isso que aconteceu com Estevão naquela hora, né? Na cena do julgamento e na morte de Estevão, Saulo parece estar imbuído de um zelo frenético, porque ele perseguia os cristãos, né? Mesmo que ele viu aquilo tudo, ele viu o que estava acontecendo com Estevão, mas ele conseguiu ainda a manter aquela perseguição sobre os pessoal daquela época, né? Na cena do julgamento e na morte de Estevão, Saulo parecia estar imbuído de um zelo frenético, depois ficou irado com a própria convicção íntima que Estevão fora honrado por Deus, ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. Saulo continuou a perseguição à igreja. Vendo o que aconteceu, ele continuou essa perseguição à igreja, né? A igreja de Deus, afligindo os seus membros e prendendo em suas casas e entregando aos sacerdotes e aos príncipes para a prisão e morte. Seu zelo de levar avante essa perseguição aterrorizou os cristãos em Jerusalém. Ele continuou vendo tudo o que aconteceu, mas ele continuou nessa perseguição. As autoridades romanas nenhum esforço especial fizeram para deter essa cruel obra e secretamente ajudavam os judeus e faziam concílios e asseguravam em seu favor. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro do conselho do Sinédrio, em consideração à parte que ele desempenhava naquela ocasião. Durante algum tempo, foi um instrumento poderoso nas mãos de Satanás. Ele foi um poderoso nas mãos de Satanás, né? Para promover a rebelião contra o Filho de Deus. Logo, porém, esse implacável perseguidor devia ser empregado em edificar a igreja, que então tentava destruir. Alguém mais poderoso do que Satanás escolheu Saulo
para tomar o lugar do martirizado Estevão, a fim de pregar e sofrer pelo seu nome, e pregar atentamente as boas novas de salvação para o seu povo e para a salvação por meio de seu sangue. Então, Saulo, como ali depois da morte de Estevão, ele foi um perseguidor, Satanás usou ele para perseguir os cristãos, mas Deus era mais poderoso do que Satanás, que escolheu Estevão para fazer dele um pregador do evangelho após a morte de Estevão, né? Então, continuando aqui, terminou essa parte que eu tinha para ler aqui. Eu gostaria, se algum irmão quiser ler aqui na Bíblia, em Lucas, capítulo 21, se alguém quiser ler para nós aqui, Lucas 21, do verso 7 até o verso 19, que ainda fala um pouco dessa, menção e fala do que vai acontecer, né? O princípio das dores. Se alguém tiver a Bíblia em mão, quiser ler, senão eu leio aqui. Doutor, 7 a 19. É o capítulo 21, do 7 ao 19. Perguntaram-lhe então: Mestre, quando, pois, sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas forem se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E também o tempo se aproxima. Não sigais após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes, pestes e coisas espantosas, e haverá grandes sinais no céu. Antes, mas antes de todas estas coisas acontecerão, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Determinai, pois, em vossos corações, não premeditar o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá contradizer nem resistir. E sereis entregues até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. É Então, até o aqui, 17, né? até o 19. Ah, então vou ler só o 18. Mas não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Em vossa paciência, possuí vossas almas. Então, como a gente viu aqui, né? Assentar-vos-ão, né? Ali no coração, que não, como dizia, preocupar-vos com o que há a vez de responder. Então, por isso é que a gente tem conhecimento, né? Não me preocupar agora, se eu for perseguido, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. Na hora é Deus, é o Espírito Santo que vai falar por nós. Então, a gente tem que pedir sempre a ajuda do Espírito Santo, né? Assim como Estevão, ele não teve medo, ele conhecia, ele era um servo de Deus. E ele não teve medo na hora que o rosto dele resplandecia como o rosto de um anjo, não de um apavorado, de uma pessoa desesperada porque a sua morte estava perto. Quando ele viu rangir os dentes em direção a ele, o rosto dele resplandeceu, né? Então, na hora, Deus é que vai estar conosco se a gente passar por uma perseguição. E agora o que nós temos que fazer? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né? Como dizer, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Não é pelos estranhos, não podemos ser pelos da própria família nossa, né? Então, se a gente pensar, poxa, qual é deles que vai me trair? Quem deles, né? Aqui na palavra de Deus está dizendo, então, nós temos que estar preparados para tudo isso, não é só para as pessoas de fora. Assim como lá no passado, eles compraram testemunhas falsas para contra Estevão, para nós vai ser a mesma coisa. Nós não vamos se defender com o conhecimento que temos, vai ser só com a ajuda de Deus que nós vamos conseguir nos livrar. Então, é essa mensagem que eu tinha para os irmãos hoje à noite. Gostaria de agradecer também a presença de todos, agradecer a Deus por esse momento e pedir que nós nos preparamos, que possamos nos apegar mais a Deus, a ler mais. Peço que os irmãos orem por mim, para que eu possa também ler mais a sua palavra, aprender mais dos seus ensinamentos e que Deus possa nos proteger de tantas coisas ruins que
Ninguém sabe o que vai acontecer, que ainda está à nossa frente, mas só Deus é que sabe. Amém.